Feche os olhos, só por um instante, e sinta o que está vivo dentro de você agora. Talvez seja um incômodo leve, uma inquietação que você não consegue nomear, uma sensação de estar fora do lugar, mesmo que tudo ao seu redor pareça igual. É assim que a vida começa a mudar. Não com clarins nem certezas, mas com silêncios, com vazios, com perguntas que você tenta evitar. É nesses intervalos estranhos que o novo começa a germinar, de forma invisível, mas inevitável. O inconsciente não grita. Ele sussurra. E esses sussurros muitas vezes vêm em forma de desconforto, de sonhos que parecem absurdos, de encontros inesperados ou de uma leve repulsa pelo que antes te satisfazia. Jung chamou isso de individuação, o chamado profundo da alma para se tornar aquilo que ela sempre foi, mas que a vida, os medos, os papéis sociais tentaram esconder. Não se trata de se tornar alguém mais produtivo, mais bonito, mais admirado. Se trata de se tornar mais real, mais inteiro, mais você. E isso, quase sempre, começa quando tudo o que você acreditava sobre si mesmo começa a rachar. A melhor fase da vida não chega quando tudo finalmente faz sentido. Ela começa quando nada mais se sustenta, quando a máscara cai, quando você não consegue mais fingir que está tudo bem. É nesse exato momento, onde a persona desmorona, que o self começa a emergir. Não o eu que você construiu para agradar, para sobreviver, para caber, mas o eu que você sempre foi, antes de tentar ser o que esperavam de você. Bruce Lipton nos lembra de algo crucial. Sua biologia, seu corpo, sua frequência, tudo isso responde muito mais ao ambiente interno do que ao externo. Não importa o que acontece lá fora. Se dentro de você há um campo fértil de crenças sabotadoras, dores não digeridas, percepções distorcidas, então a realidade externa continuará repetindo os mesmos ciclos. Mas quando esse ambiente interno começa a mudar, ainda que devagar, sua vibração muda. E quando a vibração muda, tudo ao redor começa a se reorganizar. A melhor fase da sua vida não começa quando você conquista algo. Ela começa quando você para de fugir de si. Quando você percebe que essa impaciência, esse cansaço, essa estranha tristeza que você não sabe explicar, talvez não sejam sintomas de fracasso, mas sinais de renascimento. O solo da alma precisa se romper antes que a semente floresça. E é nesse rompimento, doloroso, silencioso, sagrado, que tudo se inicia. Porque a melhor fase da vida não é a que traz brilho imediato, é a que traz verdade. E a verdade, quase sempre, começa parecendo perda, mas é exatamente ali que tudo se transforma. O mito do salto quântico imediato. Existe uma fantasia silenciosa que a maioria carrega, a de que a melhor fase da vida virá como um presente inesperado, embalado em forma de milagre. Um novo amor, um reconhecimento profissional, um sinal grandioso do universo. Algo que, de repente, mude tudo. Mas a verdade é outra. Quase sempre, o início da melhor fase não se parece com um início. Parece com um fim. Jung sabia disso. Ele dizia que, antes de nascer algo verdadeiro, algo em nós precisa morrer. E essa morte não é trágica, é libertadora, mas dói. Porque nos despede de partes que já foram úteis, queridas, seguras. O salto quântico não acontece de fora para dentro. Ele não se materializa no instante em que você deseja algo intensamente. Ele começa no momento em que você se permite entrar na escuridão de si mesmo, sem pular etapas. Quando você abandona a ideia de que pode manifestar abundância sem olhar para as escassezes emocionais que ainda vibram em você. Quando você aceita que não dá para criar uma realidade nova com as mesmas crenças que sustentaram a antiga. E é aqui que mora o erro invisível. A tentativa de vibrar em paz enquanto ainda se alimenta da autopunição inconsciente.
querer amor, mas se sabotar nas relações. Querer prosperidade, mas carregar a culpa de receber. Querer liberdade, mas estar preso ao medo de errar. Essa dissonância vibracional não engana o campo, porque o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você é, mesmo que ainda não saiba. Existe uma chave simbólica para atravessar esse ponto de bloqueio. E essa chave não é exigir do universo, é oferecer algo a ele. Não um pedido, mas uma entrega. Não um comando, mas uma reverência. Bruce Lipton nos lembra que nosso ambiente interno, feito de crenças, emoções, memórias, é mais determinante do que qualquer realidade externa. E nesse ambiente, a dor pode ser matéria-prima, a sombra pode ser alquimia, o medo pode ser portal. A transformação começa quando você para de esperar que algo aconteça e começa a oferecer sua dor como semente de mudança. Não é sobre forçar um salto, é sobre ceder ao processo. Porque, antes de ser uma fase iluminada, a melhor fase da vida é uma travessia escura, onde o que morre em silêncio abre espaço para o que sempre quis nascer. O vazio criativo, o lugar onde a nova fase começa sem você perceber. Há um instante que ninguém ensina a reconhecer. Um instante onde nada acontece, mas tudo está prestes a acontecer. Greg Braden chama esse intervalo de momento zero. É o espaço entre o que foi destruído e o que ainda não nasceu. Uma pausa tão profunda que pode ser confundida com fracasso, depressão, abandono espiritual. Mas não é. É apenas o campo se reorganizando. É apenas o invisível se preparando para se tornar visível. Esse vazio não é ausência, é gestação. É silêncio fértil. É o intervalo entre o último suspiro do antigo eu e o primeiro sopro do novo. E, no entanto, a mente teme esse lugar. Porque ele não dá garantias, não oferece controle, não permite respostas rápidas. Mas a alma reconhece, porque no vazio, ela volta a ouvir. No vazio, ela escuta o self. Escuta através dos sonhos estranhos, das coincidências que parecem acasos, das lembranças que ressurgem sem aviso. Jung dizia que o inconsciente se expressa em símbolos. E quando esses símbolos começam a se intensificar, é sinal de que o novo já está vibrando, mesmo que você ainda não consiga nomear. Esse é o paradoxo da transformação. Quanto mais você tenta apressar o novo, mais bloqueia o seu nascimento. Porque o campo da renovação não floresce sob pressão. Ele floresce no tempo certo, no solo certo, no silêncio certo. E esse solo é você, quando se entrega ao mistério do que ainda não entende. Existe uma prática silenciosa que pode sustentar esse momento. Criar pequenos rituais simbólicos. Escrever os sonhos, mesmo que não façam sentido. Prestar atenção nos nãos internos, nas vontades que morrem, nos ciclos que se encerram. Honrar cada fim como um início disfarçado. Porque a nova fase da sua vida talvez já esteja acontecendo, mas de um jeito tão sutil, tão íntimo, tão vibracional, que sua mente ainda não sabe ver, mas sua alma sabe. E ela não se engana com o vazio, porque para ela, o vazio não é fim, é portal. O comportamento vibracional que sinaliza o início da melhor fase, antes mesmo dela chegar. Há um momento em que você começa a agir diferente, mas não por esforço, nem por técnica, nem por lógica. É como se algo dentro de você tivesse mudado de estação. Como se sua frequência vibracional estivesse afinada com uma realidade que ainda não se materializou, mas já pulsa. Esse momento não vem com aplausos. Ele não vem com garantias. Ele vem com pequenas renúncias que você faz em silêncio. Com os nãos que você diz sem culpa, mesmo sem saber o que virá depois. Porque, de repente, permanecer onde não vibra mais começa a doer mais do que partir. É quando você para de buscar respostas a qualquer custo e começa a simplesmente
Estar. Estar presente no agora. Estar inteiro na dúvida. Estar em paz, mesmo que tudo pareça indefinido. Esse estado não é indiferença, é confiança, é reconexão com o self, como diria Jung. É a consciência de que o verdadeiro guia não está fora, mas dentro, e que ele fala em silêncio. Fala pela intuição, pela leveza, pela sensação de não precisar provar mais nada. Você começa a perceber que o senso de urgência desaparece. Aquela ansiedade por resolver, entender, consertar, ela vai cedendo lugar a um tipo diferente de espera. Uma espera viva, uma espera que observa e confia. E, curiosamente, é nesse espaço que os sinais começam a aparecer. Sincronicidades, reencontros inesperados, sensações de déjà vu. É como se a vida começasse a responder ao seu silêncio, à sua nova vibração. Há um comportamento que revela muito. Você começa a sentir gratidão pelo que ainda não chegou. E essa gratidão não é uma técnica de manifestação. É uma certeza inexplicável. Um estado de presença tão profundo que o futuro já não parece distante. Neville Goddard falava sobre isso com clareza. O estado interno vem antes da manifestação externa. E quando você vive como se já fosse, você ativa frequências que criam realidades. Porque a manifestação verdadeira não se força, ela se permite. E quando você permite que sua vibração fale mais alto do que suas palavras, o universo escuta. A melhor fase da sua vida talvez não comece com grandes conquistas, mas com pequenas rendições internas. Um instante de rendição profunda, em que você finalmente para de tentar se ajustar ao que já não vibra com a sua alma. É nesse espaço de silêncio e rendição que algo verdadeiro começa a nascer. Não algo construído com esforço, mas algo revelado, como se sempre tivesse estado ali, apenas esperando que você parasse de resistir. Carl Jung dizia que o processo de individuação é se tornar aquilo que você é em essência. E esse processo não é linear, nem glamouroso. Ele passa por desertos, por noites escuras, por rupturas silenciosas. Você se despede de partes suas que pareciam essenciais, mas que, na verdade, apenas protegiam o vazio que você agora tem coragem de habitar. Porque nesse vazio mora a sua verdade. E é aí que a consciência vira experiência. Neville Goddard dizia: não se trata de querer algo, mas de ser aquilo que se deseja. Quando você muda seu estado interno, o externo se reorganiza. Quando você deixa morrer quem você já não é, o que você é de verdade começa a emergir. Sem esforço, sem medo, sem controle. E talvez, no fim das contas, os maiores sinais de que a sua vida está prestes a mudar não sejam aqueles que brilham, que impressionam, que são aplaudidos. Talvez os maiores sinais sejam exatamente aqueles que sua mente aprendeu a rejeitar: o desconforto, a confusão, o vazio. Porque é ali, nesse território sutil entre o fim e o início, que o milagre silencioso da transformação começa. E é ali que você encontra a si mesmo,